O poder da cura energética. O ponto de viragem. Por motivos que poderei nunca compreender, em 1988 foi o ano em que as perspectivas e as crenças em relação à cura se alteraram, pelo menos na rede em que eu ensinava. Nesta altura dava workshops em vários países diferentes, contudo, nesse ano encontrei a mesma reação por todo o mundo. Os participantes dos workshops já não estavam apenas interessados em saber como curar-se, eles queriam saber por que é que não estavam a curar-se. Tinham experimentado muitas alternativas de cura disponíveis, mas ainda assim não se curavam. O seu foco passara do entusiasmo em relação à sua busca individual pelo regime certo, pela combinação especial de tratamentos mente-corpo, para uma frustração terrível que os levava a perguntar incessantemente: o que se passa aqui? Porque é que isto não está a resultar? O desespero que sentiam era fenomenal. Nem sequer consigo recordar o número de vezes que me perguntaram: acha que me estão a castigar por alguma coisa? Na altura não tinha uma resposta adequada, apenas a velha frase favorita: agarre-se à sua fé e mantenha-se focado na sua cura. Não pode dar-se ao luxo de se tornar negativo. Isto era provavelmente tão útil como dizer: não pense num macaco azul. Até poderia contribuir para a culpa da pessoa em relação à sua doença. De facto, a fé e o otimismo são fatores importantes para curar qualquer crise na vida, incluindo a doença, tanto antes como agora. Contudo, em 1988 via que as pessoas se estavam a afastar da esperança da saúde holística e da autorresponsabilidade e a regressar a superstições daquilo a que eu chamo a mente tribal. Suspeitavam que estavam a ser castigadas por algo terrível que tinham feito. Viam a doença ou o sofrimento como um julgamento infligido pelos céus. Em privado estava a ficar tão perplexa como elas. Enquanto as observava a debater-se tão corajosamente com a sua cura, também eu comecei a interrogar-me se elas estavam a fazer algo de errado, ou se talvez não fosse suposto curarem-se, ou se o tratamento certo talvez ainda não tivesse sido descoberto. O poder sedutor das feridas. A seguir veio o meu almoço fatídico com Mary em Findhorn, seguido pelo encontro com o sobrevivente de incesto no meu workshop de cura, e comecei a ter uma ideia de onde residia o problema. Durante os anos seguintes, a filologia tornou-se o meu foco principal. Aprendi a ler nas entrelinhas o que os participantes dos meus workshops diziam. Comecei a distinguir quando uma pessoa estava genuinamente a passar pela fase específica de cura que exige uma testemunha e quando alguém tinha descoberto o valor de mercado ou a moeda social da sua ferida, ou seja, o valor manipulativo da sua ferida. A minha tia preferida ensinar a mãe criança que sempre que aprenderes uma palavra nova, escuta com atenção, pois ouvirás todos a usá-la. Ela tinha razão, e assim que me sintonizei com a feridologia, a maioria das pessoas nos meus workshops conversavam nesta nova linguagem, partilhando abertamente as suas histórias pessoais com outros participantes. Às vezes as suas partilhas até assumiam características competitivas, como a pessoa a parecer tentar eclipsar as experiências dolorosas de outra. A partilha de feridas tinha-se tornado uma nova linguagem de intimidade, um atalho para desenvolver confiança e compreensão. A troca de revelações íntimas
que se desenvolvera originalmente e pretendia constituir um diálogo apropriado entre terapeutas e pacientes. Tornara-se um ritual de vinculação para pessoas que ainda se estavam a conhecer. A título de exemplo, uma vez conheci uma mulher que declarou, quando fomos apresentadas, que as regras para ser sua amiga começavam por concordar em honrar as suas feridas. Quando lhe pedi para me dizer o que isso significava, em termos práticos, ela disse que só tinha começado a processar todas as violações que tinham acontecido na sua infância agora e que no processo de curar estas feridas tinha mudanças de humor e acessos de depressão frequentes. Honrar as suas feridas significava respeitar estes humores sem os desafiar. Ela arrogava-se o direito de dar o tom a qualquer evento social em que participasse. Se ela estivesse em baixo, esperava que o seu sistema de apoio não introduzisse humor no ambiente, mas que ajustasse o seu estado de espírito e conversa ao dela. Perguntei-lhe durante quanto tempo é que ela previa precisar desse nível intenso de apoio. Poderá demorar anos, respondeu ela. E se for assim, espero que o meu sistema de apoio me dê esse tempo. Esse tipo de autoridade social pode tornar-se muito poderoso e até viciante. A saúde nunca exige tanta influência. Quando perguntei à minha nova conhecida que motivação teria ela para se curar, dado o seu conforto com o seu desconforto, por assim dizer, ela sentiu-se insultada com a pergunta e com a minha incapacidade em honrar as suas feridas. Embora eu tenha tentado explicar que estava genuinamente a tentar compreender o seu processo de cura, ela nunca respondeu à minha pergunta. As pessoas também usam a feridologia para estabelecer ligações românticas poderosas. Muitas pessoas admitiram que vão aos workshops mais pelos contactos sociais do que por uma verdadeira necessidade de cura. Uma vez que a solidão se tornou tão prevalente na nossa cultura, quanto dois indivíduos solteiros e disponíveis se conhecem num workshop, a intimidade da informação que trocam de forma tão corriqueira é muitas vezes confundida com romance. Até existem aproveitadores, pessoas que usam um grupo de apoio de 12 passos para engatar potenciais parceiros amorosos em estados de espírito vulneráveis. Muitas pessoas descrevem a sua alma gêmea como a pessoa que encontraram finalmente e que compreende a dor emocional que sentiram na infância. É certo que uma ligação assim poderá parecer romântica nas fases iniciais de um relacionamento, mas na verdade a sua base é a dor, o sofrimento e o medo. Neste paradigma, a dor torna-se um pré-requisito para permanecerem próximos e precisarem um do outro, e a cura pode ser vista como uma ameaça inegável para o vínculo. Apareceria inevitavelmente ameaçada quando uma delas decide que chegou a hora de libertar o passado e seguir em frente. Não me interpretem mal. Os grupos de apoio de todos os tipos, desde os alcoólicos anónimos a outros programas de 12 passos, passando por aqueles que ajudam as pessoas que perderam um progenitor durante a infância, podem oferecer um auxílio e compreensão vitais. É evidente que para a partilha de feridas oferece um ambiente que liberta as pessoas, às vezes pela primeira vez nas suas vidas, para recordarem as suas memórias dolorosas e explorarem os seus sentimentos e medos com companheiros compreensivos, que não as julgam e que se dedicam a apoiá-las.
O ambiente caloroso e compreensivo, que é quase um resultado automático deste nível de partilha, também oferece aos membros do grupo uma vida social que poderia não existir nas suas vidas antes de se juntarem ao grupo. Jane, outra conhecida minha, disse-me: naquilo que me toca às pessoas no meu grupo de apoio, tornaram-se a minha nova família. Não sinto que elas me julgam como a minha família biológica. Agora nem sequer sinto a necessidade de ver a minha família. Certamente que a intenção de cura por trás destes muitos grupos de apoio é digna e merece ser reconhecida. Inúmeras pessoas beneficiaram e continuam a beneficiar de participar neles. Contudo, além de todo o apoio que oferecem para a cura, outra dinâmica fez-me começar a questionar o seu valor de cura. Aqueles para quem o grupo de apoio se tornou uma parte importante da sua vida social desejam naturalmente continuar indefinidamente como membros. Porém, como o critério subjacente para permanecer membro é uma necessidade contínua de apoio, é preciso aceitar a mensagem do grupo: permaneça sem cura. Isto é, para continuar a fazer parte do grupo, tem de se manter afastado de outros amigos e familiares. Esta dinâmica faz-me pensar no ditado famoso de Buda: os meus ensinamentos são uma jangada para vos ajudar a atravessar o rio, disse ele. Assim que chegarem à outra margem, pousem-na e sigam a vossa vida. A outra margem era a forma de Buda de descrever a iluminação, o objetivo dos seus ensinamentos. O que ele estava a dizer era que, uma vez iluminados, continuem a viver a vossa vida. Não carreguem a jangada convosco. Não é suposto continuarmos feridos, é suposto ultrapassarmos as nossas tragédias e desafios e ajudarmos uns aos outros a superar os muitos episódios dolorosos das nossas vidas. Ao permanecermos presos ao poder das nossas feridas, bloqueamos a nossa própria transformação. Não consideramos as dádivas maiores inerentes às nossas feridas, a força para as superar e as lições que devemos receber através delas. As feridas são o meio através do qual entramos nos corações das outras pessoas. Servem para nos ensinar a tornarmos-nos compassivos e sábios. O que aconteceria, por exemplo, se o grupo de apoio de Jane lhe dissesse que o papel deles era dar-lhe força para ela curar os seus assuntos pendentes com a família, em vez de se tornar a sua família substituta? Imaginemos que eles lhes diziam que, enquanto ela evitasse a sua família com tanta raiva, na verdade estava a fugir e não a curar-se, e que só tinha um tempo limitado durante o qual o grupo a ajudaria a desenvolver capacidades para lidar com a sua família. No final desse tempo, esperava-se que ela regressasse à sua família biológica para avaliar a sua própria resistência e força, para ver se agora conseguiria interagir com eles sem esperar nem precisar da sua aprovação. Se ela conseguisse fazer isso, teria curado uma enorme ferida. Na verdade, eu sugeri isso a Jane, mas ela ficou imediatamente na defensiva. Para ela, deixar a sua família recém-descoberta seria como entrar num buraco negro emocional. Ela vinculara-se tão intensamente ao seu grupo de apoio que não conseguia imaginar-se a seguir enfrentar o seu mundo sem ele. Para ela, o grupo era mais do que um encontro semanal. Era o centro da sua vida social. Ela não conseguia pensar em afastar-se deles, embora isso implicasse que ela permanecesse ativamente ferida e a precisar de cura. A sua conta bancária celular
Para compreender as implicações perigosas da fridologia, temos primeiro de olhar para a natureza da energia que alimenta a nossa vida na Terra. Cada um de nós tem centenas de circuitos de energia que se ligam a nós. Energia a que culturas diferentes deram nomes diferentes enquanto sopro divino da vida que nos anima. Aquilo a que os indianos chamam prana e os chineses ki é referido pelos cristãos como graça ou Espírito Santo. E os laicos poderão chamar-lhe vitalidade ou simplesmente força vital. Poderá imaginar que esta energia flui para nós a partir do universo, de Deus ao do tal, mas enquanto flui através de nós, dá-nos o combustível que precisamos para alimentar o nosso corpo físico, mente e emoções, bem como para gerir os nossos ambientes externos. Tudo nas nossas vidas, cada pensamento que temos, cada ação em que nos envolvemos, requer alguma desta energia. Embora a força de vida esteja igualmente disponível para todos nós e flua para nós, quer estejamos cientes dela ou não, tal como Deus faz brilhar o sol, tanto sobre os bons como sobre os maus, e faz cair a chuva tanto como para os justos como para os injustos. Mateus 5,45. É possível potencializar a sua recepção e uso. Na verdade, a consciência significa a percepção do fluxo da força vital em nós e a capacidade de direcioná-la para certas zonas do corpo sem a libertar involuntariamente de outras zonas do corpo. Imagine este fluxo de energia como um rendimento financeiro igual a $100 por dia. A sua tarefa é aprender a investir neste dinheiro com sabedoria, porque os seus investimentos ou lhe renderão juros ou o endividarão. Obviamente, os investimentos positivos dar-lhe-ão rendimentos positivos, não apenas aumentando a sua energia, mas também criando um excelente energético. Por outro lado, os investimentos negativos criarão dívida. Se a dívida se tornar mais dispendiosa do que o seu rendimento diário, terá de pedir dinheiro emprestado. Em termos energéticos, tem de pedir energia emprestada. É possível obter o dinheiro energético extra de duas formas. Uma fonte é a energia das outras pessoas, em relação às quais se pode comportar como um parasita para abastecer o seu próprio sistema. Se usar a energia dos outros deste modo, acabará por se viciar nela e ficar mais carente e impotente a cada dia que passa. Olhará cada vez mais para os outros para reforçar a sua autoestima ou para lhe dar ideias de como viver, agir ou pensar, porque já não tem energia para criar a sua própria vida. Esta fonte de energia geralmente não dura muito porque as pessoas que o abastecem se aperceberão depressa de estar consigo, faz com que a energia delas se esgote e passarão a evitá-lo. A outra fonte de dinheiro energético extra vem dos recursos energéticos contidos no seu próprio tecido celular. Todas as células do seu corpo precisam de uma fonte fresca de energia. E a cada dia que se puderem desenvolver, tal como também requerem água doce todos os dias. O seu rendimento diário de $100 energéticos deve ser usado para a manutenção diária do seu sistema vital físico e emocional. Por conseguinte, manter o seu corpo físico energizado alimenta a sua criatividade, os seus relacionamentos e a sua necessidade vital de otimismo. Mas quando é retirado demasiado dinheiro da sua conta bancária celular, fica endividado. Quanto maior se torna a dívida, mais fraco fica o seu tecido celular.
Se não reverter este padrão, pagando a sua dívida com o seu rendimento diário, ficará vulnerável ao desenvolvimento da doença. Apegar-se aos acontecimentos negativos das nossas histórias pode tornar-se proibitivamente caro. É como tentar manter vivos os mortos e requer uma enorme quantidade de energia. Quando passamos por um trauma, a natureza dá-nos um financiamento adicional, por assim dizer, para nos proteger durante os períodos desgastantes da crise. Mas esse empréstimo tem um prazo de validade. Nenhum empréstimo dura para sempre. E o sinal de que o empréstimo vai vencer é começarmos a sentir que o tempo parou e que a nossa vida não está a avançar. Quando nos recusamos a libertar a dor no nosso sistema, ficamos deprimidos. A energia tóxica da depressão alimenta as nossas atitudes negativas em relação aos outros e esgota ainda mais os nossos próprios recursos. Pouco depois, projetamos nos outros as causas do nosso próprio fracasso e culpamos-os pela nossa condição desanimadora. Esta resposta irresponsável aos nossos problemas torna-se comum e rotineira. Apegamo-nos aos acontecimentos e relacionamentos negativos do passado e do presente, porque estes nos dão permissão para nos vermos como vítimas e todos os outros como a fonte da nossa infelicidade. A única forma de libertar o padrão em que nos encurralamos é libertar o peso do passado, sair da dívida energética que já não nos podemos dar ao luxo de carregar. O perdão é uma forma garantida de sair da dívida. Perdoar não significa dizer que aquilo que lhe aconteceu não importa ou que não há problema em ter sido maltratado pelos outros. Significa apenas libertar os sentimentos negativos que têm relação a um acontecimento e à pessoa ou pessoas envolvidas. Este processo psicológico é claramente difícil e complexo, e terei muito mais a dizer sobre o perdão no capítulo 3. Mas o valor do perdão é explicitado no Evangelho cristão, quando Jesus perdoa de facto os seus assassinos quando está na cruz, como um prelúdio para libertar a energia necessária para concretizar a ressurreição. E quando falava sobre a oração, algo que para Jesus era a chave para a comunhão com o divino, tornou as coisas muito claras. Mas quando estiverem a orar, se tiverem razão de queixa contra alguém, perdoem-lhe, para que o vosso Pai do céu vos perdoe também os vossos pecados. Marcos 11, 25. Claramente a energia divina não fluirá para si se não estiver disposto a perdoar e a prosseguir com a sua vida. O perdão é extraordinariamente valioso, mas não é o único modo de libertar energia. Alguns dos acontecimentos do passado a que temos de abrir mão não são acontecimentos negativos, mas de bons tempos. Poderá não ser capaz de abrir mão, de facto, de já não ter 20 anos, tem 50 ou 80. Poderá não ser capaz de abrir mão da aparência jovem que tinha ou das suas capacidades atléticas ou rapidez mental. Esta incapacidade é outra forma de perder energia, pois está a gastá-la no passado. Uma das minhas melhores amigas não conseguia abrir mão dos seus anos de faculdade. Naquela altura da sua vida, ela sentia que tinha o mundo todo à sua espera e que conseguia fazer tudo. Mas depois da faculdade, cada vez que surgia uma oportunidade, ela encontrava um motivo para não a aproveitar. Na verdade, ela temia não querer realmente fazer nada. A combinação do seu medo em interagir com a vida e de se apegar a um momento do passado que parecia repleto de potencial, acabou finalmente por levar a sua conta energética à bancarrota e uma doença terminal manifestou-se. 20 anos depois disso, ela continuava obcecada pelos seus anos de faculdade e não conseguia fazer avançar a sua vida. Há alguns anos ela desenvolveu lúpus e morreu. Estando o lúpus diretamente associado
ao medo de deixar ir. De uma forma semelhante, muitas mulheres, nos seus 50 ou 60 anos, apegam-se aos seus 30, usando estilos jovens, quando deviam reconhecer que estão na fase da sabedoria, da mentoria ou da anciã nas suas vidas. Os homens fazem o mesmo quando envelhecem, comprando um carro desportivo vermelho e indo atrás de mulheres na casa dos 20. Todos estes comportamentos são tóxicos e podem ser tão perniciosos para a saúde como recusar-se a abrir mão de acontecimentos negativos do passado. Tem de aceitar a fase da vida em que se encontra e mantê-la com consciência. Se estiver nos seus anos mais avançados, tem que aceitar esta fase da vida, significa deterioração. Mas não pode viver a lamentar a perda da sua juventude. Recusar-se a abrir mão de acontecimentos passados, positivos ou negativos, significa desperdiçar uma parte do seu orçamento energético diário. Se começar a perder energia e não fizer nada em relação ao assunto, desenvolverá inevitavelmente uma fraqueza no seu corpo físico. Inicialmente, o problema poderá ser simples quando começa a sentir algo estranho ou quando repara que os seus níveis de energia estão baixos. Se não prestar atenção, isso pode levá-lo a desenvolver uma infecção viral, gripe, dor de cabeça, enxaqueca ou náuseas. Se continuar a perder energia sem agir, esses pequenos incômodos podem transformar-se em doenças maiores. E embora não seja uma ideia popular, acredito que a suscetibilidade aos acidentes também pode fazer parte desse cenário. Uma pessoa com tendência para acidentes, na verdade, está energeticamente em dívida, está em desequilíbrio e fica suscetível a tudo, desde uma ligeira falta de jeito a um acidente que coloca a sua vida em perigo. Esse tipo de pessoas tem de aprender a reconhecer esses dias ou extensões de tempo, do mesmo modo que poderemos sentir que estamos a chocar uma constipação e tentar descansar mais ou tomar suplementos, porque essa não é uma altura para fazer uma entrevista de emprego ou tomar decisões muito importantes. Enquanto intuitiva médica, vejo mais facilmente do que os outros o funcionamento preciso da perda de energia, embora, tal como mostrei em Anatomia do Espírito, com alguma prática também possa aprender a fazer o seu próprio diagnóstico. As leituras de diagnóstico que eu faço envolvem seguir os circuitos de energia que vejo a entrar numa pessoa e ler o que estes me dizem. Seguir um circuito é um pouco como ler um eletrocardiograma, procurando-se por pontos que indicam perigo. Recuo no tempo e quando chega a um ponto no circuito espero para obter impressões do que aconteceu, algo que me aponta para onde a pessoa deixou uma parte do seu espírito.